acontecer. E nesta manhã, neste dia tão lindo que o Senhor criou, nós queremos juntos, uma vez mais, ficarmos à volta da Sua palavra, cantar louvores, interceder por aqueles que estão sós, por aqueles que estão doentes, pelos que estão tristes e abatidos. Nós queremos levá-los diante do Senhor nesta manhã. E aqueles que nós conseguimos lembrar, que cada um de nós se lembre daqueles que precisam de Jesus tão presente nas suas vidas, como alguma situação complicada, difícil que estão a passar. Então nesta manhã nós queremos entrar na presença do Senhor, orando, glorificando o Seu nome, exaltando o Seu nome, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Vamos orar ao Senhor nesta manhã. Meu bondoso Deus e Pai Celestial, nós queremos estar contigo, Senhor, a cada segundo da nossa vida. Por isso, Senhor, nós precisamos da presença do Teu Espírito Santo em nós para nos levantar, para nos vivificar, para nos edificar e construir a nossa vida na nossa caminhada, Senhor. Pai, nesta manhã eu glorifico o Teu nome e exalto o Teu nome por aquilo que Tu és, Senhor. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és aquele que nos amaste até ao mais íntimo do Teu ser, quando nos deste Jesus para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Nós Te exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque Tu não ficaste na cruz. Tu estás connosco a cada dia, a cada manhã. E é por isso que nós temos esta ousadia de entrar na Tua presença com louvor, com adoração, com intercessão, com clamor. E muitas vezes, Senhor, com gemidos inexprimíveis, como o Espírito Santo faz por nós, quando não há palavras. Senhor, esta é a certeza da nossa vida, de que Tu estás connosco em todas as circunstâncias da nossa vida. E é no nome de Jesus que nós Te agradecemos pelo Teu grande amor com que nos amastes. Então nós vamos cantar louvores e vamos dizer ao Senhor que a nossa vida está nas Suas mãos e que tudo entregamos a Ele. Vamos cantar louvores. Tudo o que sou, tudo o que sou, tudo o que sou, tudo o que é meu, ponho diante de Ti, Senhor. Tudo o que fiz, o mal e o bem,
ninguém anda sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Por isso nós, quando fazemos alguma coisa, não fazemos por nós mesmos. Fazemos porque Deus habita em nós, porque o seu Espírito habita em nós. Então fazemos com Ele. Somos apenas os instrumentos nas suas mãos. E tudo o que temos e tudo o que podemos fazer para a nossa glória não serve nada, zero. Mas para trazer honra e glória ao nome do Senhor, aí sim. Então aí nós fazemos com alegria no nosso coração. E por isso, por eu ter este grande amor na minha vida, que é Jesus, eu canto-lhe uma canção de amor. Vamos cantar juntos uma canção de amor. Aleluia, Senhor. Cantamos uma canção de amor, porque Tu nos tens amado primeiro. Eu canto uma canção de amor ao Salvador, ao meu Jesus.
todos. E nesta manhã, Senhor, eu oro sobretudo que Tu possas abraçar aqueles que se possam estar a sentir sós ou tristes, desiludidos com alguma situação, doentes. Ó Senhor, tem misericórdia e abraça-os como só Tu sabes abraçar nesses momentos, e que traz aquela paz que mais ninguém sabe dar a não seres Tu. Então eu nesta manhã, Senhor, leva à Tua presença esses mesmos que precisam de Ti num toque tão especial nas suas vidas, que eles possam provar este abraço de amor que só Tu sabes dar nesta manhã. E queremos sobretudo, Senhor, nesta manhã aprender de Ti, para crescer em conhecimento, para crescer na Tua Palavra, com o conhecimento da Tua Palavra, porque é a Tua Palavra que nos constrói, é a Tua Palavra que nos edifica, é a Tua Palavra que nos levanta, é a Tua Palavra que nos abate, que nos repreende, é pela Tua Palavra. Não é por aquilo que um homem qualquer se lembra de dizer, isto para a Tua vida ou aquilo para a Tua vida. Não, é o que diz a Palavra acerca de Ti, é o que o Senhor diz acerca de Ti, é aquilo que o Senhor quer de Ti, é aquilo que o Senhor deseja ver em Ti, é pela Tua Palavra. E a Tua Palavra é o espelho que nesta manhã vai ficar diante de nós para nos identificarmos e aprendermos na Tua Palavra e com a Tua Palavra nesta manhã. Vamos ouvir a Sua Palavra em nome de Jesus, que ela sirva de bênção para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito nesta manhã. Vamos ouvir a Palavra do Senhor. Meus irmãos e amigos, para o pessoal da Igreja do Jubileu, vamos confirmar que no dia 31, das 8 dias, já teremos a nossa reunião, nosso culto, nossa celebração de domingo, presencial, no templo, em Setúbal, e vamos cuidar, observar todas as medidas sanitárias que são recomendadas. É importante usar máscara, há um certo distanciamento também, que teremos que ter dentro do templo, a entrada, a saída, enfim, mas isso depois se saberão na altura, portanto, a higienização, etc. Mas, de qualquer forma, vamos ter a oportunidade no próximo domingo já estarmos juntos de novo para celebrar a Deus em comunhão. É diferente do que estamos a fazer aqui. Aquilo que estamos a fazer aqui é um recurso, é uma alternativa pobre daquilo que é ouvir a Palavra de Deus quando estamos em comunhão uns com os outros na casa do Senhor. E, portanto, nós no domingo já não teremos esta transmissão. As pessoas que não puderem estar e quiserem continuar a acompanhar poderão ouvir depois no canal do YouTube da Igreja do Jubileu apenas a pregação, não a celebração no seu conjunto, não os cânticos, nada disso, apenas a pregação. Se quiserem muitos participar em tudo, então apareçam, estejam lá às 10h30 da manhã. A semana passada eu falei aqui sobre Jesus como o nosso intercessor, o nosso grande intercessor. Falei aqui que nós de facto não estamos sós, embora muitas pessoas tenham sentido assim, especialmente as pessoas que estão nos lares, que não podiam ter a visita dos seus familiares. Neste momento já é possível, há poucos dias já é possível terem uma pessoa de família que os vá visitar, apenas uma pessoa por dia, num determinado período de tempo e com certas condições, mas durante muito tempo essas pessoas sentiam-se com certeza muito sozinhas e algumas sentiriam justa ou injustamente sentir-se-iam abandonadas. Mas também aquelas pessoas que vivem sozinhas, não é? E estou a pensar nas pessoas que têm mais idade nas suas casas e que não podiam ter um contacto muito direto com os seus familiares, ou quase nenhum, a não ser por meios eletrónicos, por telemóvel, enfim, ou telefone, etc. Mas não apenas essas pessoas, mas há uma sensação geral de que as pessoas sentem-se desenraizadas, sentem que não podem estar com os seus amigos, não podem estar com os seus familiares, especialmente crianças e mais velhos,
e, portanto, tudo isto veio levantar a questão da solidão e de uma certa vulnerabilidade. E por isso é importante falarmos na importância da intercessão, ou seja, daquelas pessoas, aqueles intercessores humanos, digamos, que se colocam entre nós e Deus e nos transportam até à presença de Deus em oração, pedindo a Deus pelas nossas necessidades, fazendo a oração de intercessão. E estas pessoas, estes intercessores, o modelo deles não pode ser outro a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso grande intercessor, e porque Ele é o intercessor não apenas agora, mas o intercessor eterno. E baseámos-nos na chamada oração sacerdotal de Jesus, que está lá no Evangelho de João, capítulo 17, para caracterizar como é que deve ser este intercessor. Nós lemos até ao versículo 6, hoje vamos ler mais alguns versículos desta oração. Vamos ler do 7 ao 13, Evangelho de João, capítulo 17. E Jesus continua a orar então ao Pai em favor dos seus discípulos, dizendo assim, versículo 7. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste e eles as receberam. E tenho verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu não rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Ainda até o versículo 13, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Portanto, nós vimos na semana passada algumas características do intercessor. E segundo o modelo de Jesus, o intercessor é aquela pessoa que é humilde, que é fiel, que é predisposto a abençoar, é um abençoador e que é sábio. E hoje vamos falar de mais algumas características. E a primeira delas é que o intercessor é sempre um defensor da unidade. Nós lemos aqui no versículo 11, o qual me deste para que eles sejam um assim como nós. Portanto, Jesus está a colocar a unidade dos discípulos ao mesmo nível da unidade entre Jesus e o Pai. Para que eles sejam um, assim como nós. Versículo 21. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Portanto, a unidade está associada ao testemunho. Isto é, se a Igreja viver em unidade, está a dar um testemunho da sua fé. Está a dar um testemunho ao mundo. Isto significa que se a Igreja não estiver em unidade, não dá um testemunho ao mundo. Ou pelo menos não dá um testemunho credível ao mundo. Então, Jesus, o intercessor eterno, e portanto que é o modelo dos intercessores humanos, é um defensor da unidade. Porque ele sabe que essa unidade é que dá testemunho ao mundo. E eu creio que muitas pessoas hoje não creem na Igreja, não levam os cristãos a sério, porque eles não estão unidos. Justamente por isto. Justamente por isto. Versículo 22. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. A mesma ideia, repetidamente, nos textos bíblicos, quando uma frase, uma ideia, um conceito é apresentado de forma repetida, recorrente, significa que ele tem uma relevância indiscutível. Não é? E daí ele ser repetidamente apresentado. E a ideia da unidade, na oração de Jesus, ao longo desta oração chamada sacerdotal em João 17, é uma oração essencialmente pela unidade. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Há aqui até um pedido ao Pai que Jesus faz para que os discípulos sejam perfeitos em unidade.
não apenas que sejam unidos, mas sejam perfeitos em unidade. Isto significa que aquelas coisas que são secundárias não podem ser mais importantes do que aquilo que é fundamental. Não é isso que vimos, infelizmente, que vemos. O que nós vemos é, muitas vezes, grupos formarem-se porque sublinham uma ideia, uma determinada doutrina, dão uma ênfase numa determinada área, enfim, da doutrina, da teologia cristã, e com isso separam-se ainda mais dos seus irmãos. Ora, Jesus está a orar pela defesa da unidade do corpo, para que eles sejam perfeitos em unidade. E claro que não está a falar de uma unidade artificial, nem está a falar de uma unidade institucional. Não está a dizer que haja apenas uma igreja em todo o mundo, uma organização, não é nada disso. É que haja unidade no sentido espiritual. Esta unidade não é uma unidade orgânica, institucional, organizativa, é uma unidade espiritual. E para que haja unidade espiritual, o centro dessa unidade tem que ser a pessoa de Jesus. Então isso significa que todos os discípulos, todos os cristãos, deviam inspirar-se essencialmente em Jesus. Não em doutrinas particulares, não em versículos particulares da Bíblia, mas centrar em Jesus. Até porque é Jesus a nossa chave hermenêutica para nós entendermos as Escrituras. Elas são cristocêntricas, elas apontam para Jesus. Mas muitas vezes nós valorizamos aspectos culturais do Antigo Testamento. Há quem valorize aspectos culturais do Antigo Testamento, ou mesmo do Novo Testamento, aspectos meramente circunstanciais, aspectos, coisas datadas no tempo, em vez de centrarmos na pessoa de Jesus Cristo. Nós não somos biblianos, nós somos cristãos. Então Cristo é a nossa chave hermenêutica das Escrituras. Amém. E é Cristo que nos pode garantir a unidade. Então isso significa que nós devemos não apenas ser unidos, mas ser perfeitos nesta unidade. E é uma unidade espiritual, como eu tenho dito, tenho vindo a dizer. Não é uma unidade orgânica, mas é uma unidade espiritual. Portanto, o intercessor é alguém que é defensor da unidade. Portanto, se há alguém que intercede a Deus, ora por outra pessoa, num sentido que não seja de haver unidade, no sentido de haver separação, de haver... Então, não é um verdadeiro intercessor. O segundo sinal do intercessor que gostaria de falar hoje é a perseverança. O intercessor é perseverante. É alguém que não faz uma oraçãozinha à pressa e depois nunca mais liga ao assunto. É alguém que se aposta em levar diante de Deus uma determinada situação em favor de alguma pessoa, em favor de alguma circunstância, a favor de alguma pessoa, em favor de algum povo. Nós podemos interceder pelos cristãos que estão sob perseguição um pouco pelo mundo, não é? Podemos interceder pela Igreja neste país, naquele país, na China ou nos países árabes, enfim, em determinados países onde nós sabemos que há perseguição à Igreja. Não precisamos ser intercessores apenas por um indivíduo, mas podemos ser intercessores por uma Igreja, por um povo. Diz no versículo 12: enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu. Eu repito, os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. O filho da perdição é naturalmente Judas Iscariotes, que traiu Jesus, mas ele diz que nenhum deles se perdeu, ou seja, ele os conservou. É claro, para nós sermos conservados em Cristo, nós precisamos de querer ser conservados. Judas não quis. Judas seguiu outro caminho. Voluntariamente seguiu outro caminho. E depois veio-se a arrepender. Mas houve um momento na sua vida, ele começou a abrir uma porta diferente e seguiu por outro caminho. Mas diz que a todos eles, tirando este, a todos eles os conservou. Ora, um intercessor é alguém que persevera, que continua, que não desiste à primeira. Há muitas mães que oram pelos filhos com problemas, mães cristãs, e elas perseveram em oração. Há pessoas que oram por outras, que nem sequer são seus filhos, durante anos a fio. Eu lembro-me de ler que uma irmã canadiana orou durante 14 anos por um vizinho, um jovem,
seu vizinho, pela conversão daquele rapaz. Ele chamava-se George Vower e ele, ao fim de 14 anos, converteu-se a Cristo, mudou a sua vida, houve uma mudança radical na sua vida e Deus usou de uma maneira tremenda até hoje. Ele é o fundador da Operação Mobilização, que tem uma série de ações missionárias em todo o mundo, entre elas aqueles navios, o Dolos e o Logos, que são navios de livraria, que vão a portos em todo o mundo e particularmente em países onde não há muita abertura para o Evangelho, eles conseguem, de alguma forma, levar livros cristãos e as pessoas vão lá visitar, e os alunos das escolas vão visitar o navio e ouvem palestras no navio e fazem espetáculos culturais nessas cidades portuárias e assim, digamos, levam o Evangelho de alguma forma. Este rapaz, durante 14 anos, foi alvo da oração intercessória desta mulher, que ela acreditava no poder de Deus e ao fim de 14 anos teve a graça, a alegria de o ver abraçar a fé. Portanto, o intercessor é alguém que é perseverante. O intercessor é também alguém que é promotor do gozo de Deus. É alguém que está interessado na nossa alegria. Diz aqui no versículo 13 desta oração: mas agora vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Para que eles, os discípulos, tenham a minha alegria completa em si mesmos. O resultado do Evangelho é o gozo de Deus, também chamado o gozo da salvação ou a alegria da salvação. Isto nada tem que ver com as circunstâncias, com o contexto em que nos encontramos. Nós podemos estar num contexto adverso à fé, nós podemos estar a atravessar momentos difíceis, mas o gozo da salvação é um gozo interior. É qualquer coisa que nenhuma circunstância nos pode tirar do nosso coração. E, portanto, nós temos ouvido muitas vezes testemunhos de pessoas que no meio da aflição, no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da oposição, mantêm a sua paz, mantêm o gozo da salvação, a alegria do Senhor. A alegria de saberem que são amados por Deus. A alegria de saberem que estão nas mãos de Deus, não importa as circunstâncias. E, portanto, o intercessor é aquele que promove o gozo de Deus, de alguma forma. Como Jesus estava a promover o gozo de Deus, a alegria naqueles seus discípulos. E por isso eu tenho alguma dificuldade em compreender alguns cristãos que hoje nós vemos um pouco por todo lado, nas redes sociais, no mundo, por aí fora, que estão mais zangados com o mundo do que outra coisa. Ora, nós não somos chamados para nos zangarmos com o mundo, nós somos chamados para ter compaixão do mundo. Nós somos chamados para, ao ter essa compaixão, podermos fazer alguma coisa em função disso. E não é apenas fazer alguma coisa no sentido espiritual, mas também no sentido prático. Nós somos aquele samaritano, o bom samaritano, que encontra o homem agonizante à beira da estrada. Nós somos, a Igreja é aquele bom samaritano. Aquele bom samaritano é um tipo da Igreja. É um exemplo, digamos, do que deveria ser a Igreja de Cristo. Em vez de estarmos zangados com o mundo, nós devemos exercer compaixão. Reparem numa coisa. Aquele samaritano não passou o tempo a abanar a cabeça e a criticar porque o sacerdote que descia de Jerusalém para Jericó tinha passado junto àquele homem e não se tinha compadecido dele. Tinha virado a cara para o lado e tinha seguido caminho. Nem passou o tempo a criticar o levita que veio atrás e fez a mesma coisa. Nós não somos chamados, a Igreja não é chamada para estar zangada com o mundo, para fazer guerra com o mundo, nem para fazer guerra com nenhum grupo em particular, nenhuma minoria, nem política, nem social, nem o que for. Nós não somos chamados para nos zangarmos com o mundo. Nós somos chamados para ter compaixão do mundo. Yeah. E isto faz toda a diferença. Porque quando nós nos zangamos com o mundo e passamos essa mensagem que estamos zangados com o mundo, estamos a ser parecidos com o mundo. Não estamos a revelar o amor de Jesus. Reparem que Jesus, e Ele é o centro, o nosso foco, como eu tenho vindo a dizer,
Jesus, quando praticava os seus milagres de cura, ele não passava o tempo a criticar porque é que as pessoas não apoiavam mais os cegos e os paralíticos e tudo isso. Ele não passava o tempo a criticar o sistema social porque que não apoiava mais aquelas pessoas. Ele não passava o tempo a criticar a sociedade que não dava apoio àquelas pessoas. Ele não passava o tempo a criticar as famílias daquelas pessoas que não apoiavam e talvez podiam apoiar mais. Não. Ele exerceu compaixão, ele movia-se de íntima compaixão por aquelas pessoas e fazia alguma coisa para aquelas pessoas. Ele movia-se de misericórdia, ele exercia misericórdia. E é isso que a Igreja é chamada a fazer. E aquele que é um verdadeiro intercessor é alguém que está interessado na alegria. E como é que nós promovemos a alegria? É fazendo a guerra? Não. É lutando? É barafustando? Não. Nós promovemos a alegria, o gozo de Deus, ao exercermos compaixão com aqueles que precisam. Porque quando Jesus curava um enfermo, ele ficava alegre. Vejam o que aconteceu com o cego de Jericó. Vejam o que aconteceu com o paralítico junto do tanque que Jesus curou no início do seu ministério. Vejam o que aconteceu mais tarde com Pedro e João na porta formosa do templo, quando aquele paralítico, desde nascença, foi curado. O que é que aconteceu a essas pessoas? Qual é o traço comum dessas pessoas? É a sua atitude de alegria, de exultação, de glorificação a Deus. O gozo de Deus. E, portanto, quando nós exercemos compaixão, nós estamos a semear o gozo de Deus, a promover o gozo de Deus. E um intercessor promove o gozo de Deus. Ou qualquer testemunha de Jesus é chamada para promover o gozo de Deus, não para se zangar com o mundo, porque o mundo tem ideias diferentes da Igreja, porque o mundo tem leis diferentes daquelas que nós gostávamos que existissem, porque o mundo tem atitudes diferentes daquelas que nós gostávamos. Naturalmente, como cidadãos, temos a liberdade para poder fazer a nossa parte. Mas como cristãos, nós não somos chamados para fazer guerra com o mundo, mas para amar o mundo. Amar o mundo como Jesus amou. Amar o mundo no sentido de amar as pessoas e exercer compaixão por elas. E finalmente, um outro aspecto que é uma característica de Jesus e que deve ser de todo o intercessor, é que o intercessor é comprometido com a palavra. Diz no versículo 14, eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Aquilo que nós vemos hoje, em algumas latitudes, é que os cristãos não se conformam com o facto de serem odiados pelo mundo ou do mundo não gostar deles. Então, eles querem impor ao mundo a sua opinião, a sua posição, as suas posições, as suas ideias, impor de qualquer forma, nem que seja pela força. E isso não é ser igreja. Lamento dizer, isso não é ser igreja. Isso é fazer política. Não é ser igreja. Nós temos que ser comprometidos com a palavra. Jesus disse, eu dei-lhes a tua palavra. E por causa da tua palavra, o mundo os rejeitou. Mas eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não é? O Evangelho não precisa de teorias, nem de doutrinas particulares. O Evangelho é a expressão do amor de Deus. Evangelho são as boas novas de salvação para todo aquele que crê. E talvez fosse bom a Igreja falar mais nisto, relembrar o que é que significa Evangelho. Evangelho não é impor uma ética de vida a quem não tem fé. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, isso é política. Evangelho é a mensagem, as boas novas de salvação. É anunciar a palavra de Deus, ponto final. E, naturalmente, praticar as obras da fé. O Evangelho resume-se a isso. O mandato da Igreja é uma coisa tão simples. É anunciar o amor de Deus e é praticar as obras da fé. O mandato do Evangelho resume-se a isso. E a Igreja tem gasto o seu tempo, tantas vezes, de uma maneira tão errada, pensando que Evangelho é impor ao mundo as nossas ideias, o nosso estilo de vida, a nossa cultura ética, quando não é nada disso. A nossa cultura ética, nós devemos impô-la através da nossa presença no mundo.
através do nosso testemunho silencioso e falado se for caso disso. Não é através de guerras, nem de partidos, nem de envolvimentos em políticas, porque isso é sair fora do contexto daquilo que Jesus nos ensinou. Há muita gente que pensa que esta ideia da separação entre Igreja e Estado, ou religião e Estado, que vem da Revolução Francesa. Eu quero dizer que não vem, é muito mais antigo do que isso. Quem definiu a separação entre Igreja e Estado foi o próprio Jesus Cristo. Quando disse dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Naturalmente que naquele contexto estava a falar de impostos, mas podemos extrapolar para toda a nossa postura como cidadãos. Temos de dar ao Estado o que é do Estado e a Deus o que é de Deus. São planos diferentes e não se devem confundir. E sempre que ao longo da história, religião e Estado, religião e poder se confundiram, deu desgraça. Deu sempre desgraça. E vai sempre dar desgraça, vai sempre funcionar mal. Porque a Igreja não está aqui para comandar o mundo. A Igreja está aqui para proclamar o Reino de Deus. E proclamar o Reino de Deus é proclamar as boas novas da salvação para todo aquele que crê e fazer as obras da fé que seguem à fé, conforme a palavra de Deus nos ensina. Então, o intercessor é aquela pessoa que é comprometido com a palavra. Se eu quero interceder por alguém, eu parto do princípio que Deus ama a pessoa que é alvo da minha intercessão. Se eu quero interceder por alguém, eu tenho que lhes dar a essa pessoa a palavra de Deus, tenho que falar a essa pessoa a palavra de Deus, tenho que orar a Deus declarando a sua palavra, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, a graça de Deus sobre a vida daquela pessoa. Isso é sermos comprometidos com a palavra. De facto, o mundo precisa e a Igreja precisa de intercessores. Intercessor é todo aquele que intercede por outra pessoa que não por si próprio. Intercessor é todo aquele que tem a sensibilidade espiritual para poder orar por outra pessoa, abençoar outra pessoa em oração, pedir a Deus por outra pessoa. Notem uma coisa, Jesus ensinou-nos não apenas a orar pelos nossos amigos, não apenas a orar pelos nossos irmãos, orai uns pelos outros, diz a Escritura, diz o Novo Testamento. Jesus ensinou mais do que isso. Jesus ensinou até a orar pelos nossos inimigos. E isto é um desafio terrível, é um desafio que não é fácil de responder. Mas a verdade, o segredo está aqui. Quando nós oramos por aqueles que nos maltratam, por aqueles que nos odeiam, por aqueles que nos perseguem, quando nós somos intercessores em favor dessas pessoas, os primeiros abençoados somos nós. As primeiras pessoas a serem abençoadas somos nós. Estamos a semear na vida daquela pessoa, mas os primeiros a beneficiar somos nós, porque nós fomos capazes de obedecer ao mandamento de Jesus e enfrentar este desafio tão difícil. Difícil porquê? Porque nós somos movidos pelos nossos sentimentos, motivados pelos nossos sentimentos, e quando somos magoados por alguém, não temos muita vontade de os abençoar, não temos muita vontade de desejar que a vida lhes vá bem. A nossa natureza, a nossa carne, a nossa natureza humana não é para aí que tende, mas como cristãos nós estamos aqui para pessoas cheias do Espírito de Deus, estamos aqui para combater os impulsos da nossa carne e, portanto, para contrariar esses impulsos. E isso significa também, muitas vezes, orarmos por aqueles que nos perseguem, por aqueles que se constituíram como nossos inimigos. E quando nós somos capazes de fazer isso, então nós temos uma vida abençoada. Nós somos os mais abençoados dentre os abençoados. Nós precisamos de intercessores. Precisamos cada vez mais de intercessores. Neste mundo em que a Igreja está, a grande parte da Igreja está confundida, está iludida com a forma como deve agir em várias partes do mundo, muitas vezes envolvendo-se em coisas que não se devem envolver, envolvendo-se em política que não se deve envolver, comprometendo o testemunho do Evangelho e perdendo também uma coisa que é essencial. Se a Igreja se envolver em política, a Igreja perde a sua voz profética, deixa de poder ser ouvida, deixa de ter uma voz profética, passa a ser uma voz política,
e na profética. E isso é o pior que nós podemos fazer, porque nós somos chamados não para estar na política, mas para proclamar o reino de Deus e para construir o reino de Deus. E para isso nós precisamos muito destes intercessores. Amém. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã eu te agradeço pela Tua palavra, Senhor. Te agradeço porque ela é Espírito e vida em nós, Senhor. Te agradeço porque, ó Pai, Jesus foi o nosso modelo de intercessor. E também Ele é o modelo para todos aqueles que querem interceder pela Tua Igreja, interceder por irmãos que estão a atravessar momentos de dificuldade, Senhor. Dá-nos um espírito de compaixão. Ajuda-nos a ter discernimento espiritual, Senhor, para podermos cumprir a missão que Tu nos entregaste, a grande comissão, ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho a toda a criatura, Senhor. É isto que nós somos chamados a fazer. Ajuda-nos a manter o nosso foco exclusivamente neste objetivo, Senhor. Anunciar o Evangelho a toda a criatura e agir em função desse Evangelho. Esse Evangelho que é poder de Deus para todo aquele que crê, esse Evangelho que é as boas novas de salvação para um mundo perdido, sem luz, sem Deus, e que pode encontrar no Evangelho e na pessoa de Jesus não apenas o seu Salvador, mas aquele que dá o sentido à sua vida, o Senhor da sua vida. Amém. Senhor, ajuda-nos como Igreja a podermos cumprir a nossa missão, sem estarmos distraídos, olharmos para a esquerda ou para a direita, sem andarmos a copiar o mundo, sem andarmos a imitar o sistema deste mundo que está no maligno, Senhor, mas pelo contrário, nós podemos ter, como Igreja, uma voz profética, Senhor, porque cumprimos aquele mandato que Tu nos deste, a missão que Tu nos deste a cada um de nós, Senhor. E por isso eu oro para que Tu levantes, Senhor, na Tua Igreja mais e mais intercessores, homens segundo com as características de Jesus, inspirados na figura de Jesus, para que verdadeiramente, Senhor, ó Deus, o mundo espiritual se possa mover, Senhor, e nós possamos ver a Tua graça abundante, Senhor, ser derramada sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, Amém. assim oramos, que assim seja. Amém. 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 Venha ao Teu reino. Queria, antes de nos despedirmos, ainda lembrar que devem subscrever o canal do YouTube da Igreja de Jubileu. Nós continuamos a pôr lá músicas e os sermões também. Também podem ouvir, se não ouviram de início este pequeno culto, podem ouvi-lo lá daqui a alguns momentos. E às sextas-feiras temos também a nossa carta, o nosso estudo da carta de Tiago. Como disse, vamos de novo recomeçar os nossos cultos, mas apenas as celebrações de domingo. As reuniões de sexta-feira continuam suspensas. A cafetaria estará fechada também, é suspensa, o serviço de cafetaria, mas o culto de domingo estará reabrirá no próximo domingo, dia 31, 2 a 8 dias, às 10h30, e espero por vocês e que Deus vos abençoe uma semana na sua graça. Deus abençoe. Beijinho.